a liberdade de expressão, a liberdade de expressão, a liberdade. Tinha um juiz que eu tinha convicção que estava comigo, mas ele se sentiu acanhado. Ele passou por censor ao ver a sustentação do Valber. O Valber disse ainda para o sujeito: essa orientação que ele tinha manifestado no voto anterior é uma manifestação que desprezou a zetética. Aí o cara ficou apavorado. Zetética. Então, se eu desprezo zetética, sou dogmático. Não, dogmático e censor não posso ser. Mudou de voto, perdido de 4-3. Esse é o problema que nós vivemos em relação à liberdade de expressão, pré-campanha, e essa disciplina ambígua que temos na Lei 9.504, reformada pela 13.165. E essa ambiguidade não pode se resolver com essa dubiedade, que, aliás, quem estuda direito regulatório sabe que o direito regulatório é tanto mais eficiente quanto mais objetivo e menos subjetivo for. Então, o direito regulatório brasileiro, no meu entendimento, está bem exercido no que se refere à pré-campanha, na delimitação dos espaços da campanha e daquilo que pode e não pode, mas tem que ser resolvido de forma mais objetiva, para que a pré-campanha não seja o espaço livre daquilo que não se pode fazer no espaço curto, mas não tão curto quanto Singapura, Paraguai, Uruguai, França e Espanha. Portanto, quem sabe, suficiente e inteligentemente curto da campanha eleitoral concebida pela 13.165. Não está tão ruim quanto parece, doutor Guilherme. Obrigado pela atenção. Bem, quando se pensa que as provocações atingiram o seu limite, nós descobrimos que existem mais provocações. Ou seja, esse é um mar profundo. Doutor Luiz Fernando, o problema da liberdade de expressão e também o problema da propaganda implícita. Voltando àquela pergunta, o que é e o que não é propaganda? Nós sabemos que, desde o momento que acordamos, talvez até dormindo mesmo, mas estamos sendo bombardeados o tempo todo por informações. E, por vezes, percebemos essas informações conscientemente. E, outras vezes, elas penetram no nosso inconsciente sem que percebamos. E, talvez, eu diria que essas sejam as mais perigosas, porque nos pegam desatentos. A propaganda implícita, ela tem esse poder, ela nos pega desprevenido, desatentos, e somos levados quando não sabemos por que já nos partidarizamos com alguma coisa que ela queria nos convencer disso. E para isso, os comunicadores têm o auxílio da psicologia coletiva, e são ferramentas poderosíssimas para o convencimento. E aí, mais uma vez, essas questões nos chegam dentro de um cenário de conflito de interesses para ser resolvida. Ser resolvida como? Ponderações, ausência de regras ou de regulamentos, como Vossa Excelência falou, aquela regulação ótima, porque até mesmo a regulação ótima, como é que nós poderíamos ter uma regulação dessa magnitude e assim tê-la como referência inquestionável sobre o que é ótimo? Somente temos subjetividades e dificuldades que vão refletir no trabalho final da difícil tarefa que a Justiça Eleitoral tem para lidar com esse tema altamente difícil, desafiante. Mas volto a dizer, se tivermos alguma esperança, a esperança está no debate, na preparação acadêmica, na busca de subsídios que nos permitam proferir decisões o quanto possível mais sedimentadas. E, mais uma vez, é esse o propósito desse debate. E, para não me alongar, eu quero passar a palavra ao doutor Flávio, meu querido amigo, para fazer a apresentação do nosso derradeiro palestrante. Antes, eu vou registrar mais uma vez o número para perguntas pelo WhatsApp, 61991338337.
Gostaria também de registrar que a Rede Record Televisão está cobrindo o evento e tem também a presença da entidade Abratel e da entidade Aberte. Vamos ao próximo palestrante. Dr. José Jairo Gomes, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, desde 2004, onde foi professor adjunto, professor em curso de pós-graduação e especialização, procurador regional da República, Ministério Público Federal, com atuação perante ao TRF-1. Foi juiz de Direito Federal também. Foi diretor de ensino e projetos na Fundação Pedro Jorge, procurador adjunto na Procuradoria-Geral Eleitoral, atuando perante o TSE, procurador regional eleitoral em Minas Gerais de 2002 até 2010, procurador regional dos direitos do cidadão, procurador na PRDC na Procuradoria da República de Minas Gerais no período 2001 a 2003, promotor de justiça e promotor eleitoral de 1993 a 1997. Após a aprovação em concurso público de provas e títulos, foi nomeado juiz federal substituto TRF da Terceira Região, em 21 de 11 de 1996. Juiz federal substituto TRF da Primeira Região, em fevereiro de 1997. Também foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tendo recebido a OAB São Paulo 33814. A convite do Ministério das Relações Exteriores, foi observador internacional das eleições presidenciais do Congo belga no ano de 2006. Atualmente é procurador regional eleitoral no Distrito Federal, e registro também que a sua obra doutrinária de direito eleitoral tem sido o livro mais utilizado pelos ministros e assessoria do Tribunal Superior Eleitoral. Com a palavra, Vossa Excelência. Sujeito antigo, esse, né? Foi tudo isso. Muito boa tarde a todos. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, cumprimentar aqui o desembargador Carlos Rodrigues, diretor da Rege do DF, cumprimentar o nosso querido desembargador Flávio Brito, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais. Depois de termos ouvido tantas coisas, né, tantas coisas em profundidade, inclusive, eu acho que muito pouco sobrou para eu acrescentar. Realmente, eu percebo que o eleitoral está onde e como sempre esteve. Ele está onde sempre esteve. Ou seja, no meio do sertão, no meio do mundo, no meio do nada. Porque os debates que nós temos, vejam, em 1993, quando eu comecei a atuar no eleitoral, atuar concretamente em processos, antes eu pesquisava. A discussão era a mesma que está acontecendo nessa mesa de hoje, sem a internet e com mais propaganda. Discutia-se naquela época a respeito de conteúdos, de palavras. E hoje em dia, nós insistimos no mesmo debate, no conteúdo de palavras. Né? O que significa propaganda eleitoral? O que significa propaganda antecipada? Parece que esse debate não tem fim. É uma coisa incrível. Né? Passa ano, entra ano. A doutora Ana Cláudia dizia ali, vejam, foi se restringindo, vem se restringindo há muito tempo a propaganda, mas o custo vem sempre aumentando. Restringe-se os meios e aumentam-se os custos. É uma coisa, talvez, que talvez alguém explique. Eu, pessoalmente, não consigo explicar isso. Como que diminuem-se os meios e aumentam-se os custos ao longo do tempo?
o artigo 242 do Código Eleitoral. É muito interessante esse artigo, porque ele tem uma expressão que diz assim: a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, menciona lá a legenda partidária, só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Esse talvez seja o artigo mais criticado do Código Eleitoral. Certamente é um dos mais criticados. Eu me lembro da Guerra do Golfo, em que George W. Bush, sustentado numa mentira propagada pela mídia, na época eu assinava uma revista chamada Newsweek, e eu até parei de assinar porque ela só falava da Guerra do Golfo e do George Bush. Era uma coisa impressionante. Aquilo ali foi um estado mental fundado numa mentira de que o Iraque tinha armas atômicas, que o aparato propagandístico sustentou e acabou convencendo muita gente nos Estados Unidos. Eu assinava Newsweek na época e toda edição o assunto era o mesmo. É como, por exemplo, a CNN atualmente, né? Só se fala do Trump na CNN o tempo inteiro. Fala-se. Teve aquela história também do Orson Welles, que em 1938 narrou a invasão de marcianos no planeta Terra. Isso levou muita gente a se suicidar, a praticar loucuras e tal. Criou-se um desespero na sociedade americana a partir daquela narrativa de Orson Welles. Aconteceu algo parecido no Brasil, em 1971. Um jornalista, então recém-formado, no Maranhão, de nome Sérgio Brito, que não tem nada a ver com o nosso querido Flávio Brito, porque aquele é maranhense, talvez não seja nem um parente distante, mas o Sérgio Brito, em 1971, para comemorar o aniversário da radiodifusora do Maranhão, ele narrou na rádio uma história baseada num livro chamado Guerra dos Mundos. E essa história, essa narrativa, causou um tremendo alvoroço no Maranhão, especialmente em São Luís. O comércio no centro todo fechou as portas, todo mundo foi para casa. Teve gente que foi para casa acender vela. Tinha um oficial do Exército que estava num churrasco a 190 quilômetros distante da capital, e fretou um avião, correu para São Luís, porque o mundo estava acabando, era a Guerra dos Mundos. Eu não sei, eu concordo com tudo que foi dito a respeito desse dispositivo, e também a respeito desse tal estado mental. Quer dizer, eu acho que, no nosso tempo, no momento presente, talvez nós devêssemos atualizar isso. Mas eu tenho um certo receio também, confesso isso, de uma certa manipulação exacerbada em determinados momentos. Não é? Vocês já imaginou, Pereira, se a Maiara e Maraízes, no meio da campanha eleitoral, soltar um mote lá e causar e todo mundo ficar repetindo aquilo o tempo todo? Né? Ou então o Wesley Safadão tocar uma música, um jingle de campanha, e todo mundo ficar repetindo aquilo o tempo todo? Enfim, eu acho que esse dispositivo, ele não tem a finalidade, talvez, de barrar a expressão dentro da dimensão que foi colocada. Eu tenho a impressão que ele será interpretado dentro de um contexto, e eu acredito que o contexto da interpretação dele é esse, não é? Por exemplo, um contexto
em que uma pessoa promove uma história, não é? Uma história que possa eventualmente causar uma certa exaltação, uma certa comoção social, não é? Nós tivemos exemplos aqui, inclusive, em eleições presidenciais, certos veículos de comunicação social produzindo novelas que caminhavam para e passo com o processo eleitoral. As críticas que eram feitas nas novelas, as personagens, caminhavam para e passo com o processo eleitoral. Eu também tenho uma concepção da propaganda bastante alargada. Eu não sou, por exemplo, favorável à tutela. Eu acho que o eleitor do nosso tempo, ele tem capacidade, e bastante capacidade, de separar o joio do trigo, de verificar uma coisa, e muitas vezes o excesso de exposição vem até em prejuízo ao próprio candidato. Não é isso? O eleitor saberá separar. Eu acho que a justiça eleitoral ela precisa perder esse aspecto, vamos dizer assim, tutelar. Mas vejam como nós não estamos assim tão atrasados. Outro dia, em um almoço, que eu estava presente, almoço de fim de semana, sem nenhum compromisso e tal. Aí tinha um senhor lá, as pessoas discutindo política, e esse senhor disse assim: se determinado candidato ganhar, ele não pode tomar posse. Isso, enfim, numa confraternização de pessoas bem informadas e pessoas sérias, né? Não são da área jurídica essas pessoas, né? Para que ninguém fique com a curiosidade aí aflorada. Mas esse senhor disse: olha, se esse candidato ganhar, curiosamente, aquele candidato que ele se referia estava liderando as pesquisas para as eleições do ano que vem, ele disse: se esse candidato ganhar, ele não pode tomar posse. E se ele ganhar e tomar posse, e derem posse para ele, ele tem que ser derrubado. Aí eu falei assim: meu amigo, mas se esse candidato ganhar, tomar posse, for diplomado e tomar posse, é a vontade do povo. Ou nós não vivemos numa democracia representativa. Se ele tiver a maioria de votos, é direito dele tomar posse e exercer o mandato. Ah, mas não pode. A sociedade não pode concordar com isso. Então, vejam, é uma história interessante, né? Essa nossa democracia. Isso me fez lembrar algo que foi dito por um militar em relação ao Juscelino Kubitschek, que diz a mesma coisa. Olha, se o Juscelino ganhar, não pode ser empossado. Não pode ser diplomado. Se for diplomado, não pode ser empossado. Se for empossado, não pode governar. Quer dizer que o Brasil, professor Guilherme, o Brasil ainda vive num estágio muito atrasado em termos de pensamento, né? Nós ainda estamos discutindo aqui conteúdos de palavras. O Wittgenstein deve estar se revirando no túmulo dele, né? Porque o sentido das palavras, nós é que atribuímos esses sentidos. É a hermenêutica, é a interpretação que vai atribuir esses sentidos, sem nenhuma dúvida, indiscutivelmente. O professor Pereira disse muito bem: nenhum marqueteiro diz, vota em fulano. A Coca-Cola não diz assim, compre Coca-Cola. Não é isso? Eu tenho falado isso tem pelo menos 20 anos, né? E a gente percebe que a ficha ainda não caiu. Uma pergunta básica. Doutor Guilherme, uma pergunta básica. Eu não gosto de coisas complicadas, eu sou adepto do Santo Tomás de Aquino, eu gosto de seguir o caminho reto. E o mais curto, de preferência, por favor. Uma pergunta simples. O que é propaganda eleitoral? Pergunta simples, mas que ninguém nesta sala é capaz de responder.
Porque, amigos, o legislador, desgraçadamente, não disse o que é propaganda eleitoral. Ele fez aquilo que Aristóteles, em suas tópicas, classifica como a definição diabólica, que é definir pela negativa. Ele disse o que não é propaganda eleitoral. E cada nova mini-reforma, esse rol é ampliado. Então, se nós formos olhar lá, no artigo 36A, nós encontraremos lá o que não é propaganda eleitoral. Está claro. E não é voto expresso, é voto explícito. Eu faço, Pereira, uma distinção entre pedido de voto expresso e pedido de voto explícito. Esse é um ponto extraordinário. É diferente. Uma coisa expressa não é necessariamente uma coisa explícita. Bom, propaganda antecipada, todo mundo sabe o que é, né? É aquela feita antes do momento. Mas alguém consegue reconhecer uma propaganda eleitoral quando a vê? Alguém consegue dizer, isso é uma propaganda eleitoral? Como eu consigo dizer, isso aqui é um telefone celular? Eu olho para esse objeto e digo, isso é um telefone celular. Alguém consegue olhar para a propaganda e dizer, isso é uma propaganda eleitoral? Eu, particularmente, tenho dificuldade. Embora venha estudando essa matéria há tanto tempo, eu tenho dificuldade de dizer. Qual é o critério para se definir ou para se dizer? Por exemplo, eu posso dizer, é fácil dizer que isso é um telefone celular, porque eu faço comunicações através dele, certo? Recebo WhatsApp, etc., mensagens, acesso à internet. Mas, qual é o critério para eu dizer que determinada comunicação é propaganda eleitoral? É o quê? Pelo pedido expresso de voto, pelo pedido explícito? É pelo formato? É pelo conteúdo? É pelas palavras que constam lá? É pela entonação da fala? Pelos gestos? Vejam, nós estamos tendo, aliás, muitas comunicações que têm se debatido se seriam ou não propaganda antecipada. Uma delas eu achei bem interessante. Tem um adesivo de um pré-candidato à presidência que diz assim, é bom já ir se acostumando. Bolsonaro presidente. Eu até fiz uma brincadeira com o professor Guilherme. Isso não é propaganda, isso é ameaça. É. Quando ele me falou que estaria nesse evento aqui, eu falei para ele assim, é bom já ir se preparando. Jairo Gomes, né? Já ir se preparando. Ora, é bom já ir se acostumando, Bolsonaro presidente. Isso é propaganda eleitoral? Por exemplo, o Luciano Huck, até outro dia ele estava na mídia aí, né? Testando o nome dele. Parece que agora ele, não sei se ele saiu fora definitivamente ou se é um recuo estratégico. O Dória, por exemplo, tinha lá umas postagens, Dória presidente. Dória presidente. Agora parece que a poeira lá está baixando. O SCAF, já que a Maria Cláudia falou da Fiesp, o SCAF, ele tem um comercial circulando aí, do sistema de ensino, né, lá deles, que é daquele sistema S, né, da Fiesp, que ele fala, tem uma parte lá que ele aparece sozinho falando assim, faremos mais e melhor, porque sabemos o que é importante para o Brasil. Essa frase que ele diz é no meio de uma apresentação de uma das escolas lá do Sistema S, né? Isso aí poderia ser destacada essa frase e ser considerada como uma comunicação de caráter político? Vejam como as questões são complicadas. Lá em Minas Gerais, eu gosto sempre de falar de Minas Gerais, porque lá tem umas coisas que só acontecem por lá. Teve um município lá
que a Câmara de Vereadores tinha 9 vereadores. E tinha um sujeito lá que queria entrar na política. E esse sujeito, ele tinha um diferencial extraordinário, porque ele tinha apenas 1,05 m de altura. Ou seja, cientificamente, ele era um anão, certo? E aí ele fez um panfleto, colocou a foto dele, a imagem dele, e do lado ele escreveu assim, vote em fulano de tal, dos males, para vereador, vote fulano de tal, dos males o menor. O anão, dos males o menor. Brilhante. E distribuiu isso lá na cidade. Os 9 vereadores ficaram chateados com ele e entraram com uma representação contra ele, dizendo que ele estava fazendo propaganda negativa. E como a justiça eleitoral é muito ciosa dessa tal de propaganda negativa, que eu concordo com o Pereira, eu acho que o direito de crítica se expressa na propaganda negativa, ou seja, a pessoa consegue realizar a crítica dela. Ué, como é que o cara vai realizar a crítica elogiando o outro? Não tem como, não é isso? A crítica, tem a crítica, claro, tem a crítica construtiva, né? Mas até a crítica negativa pode ser construtiva, para a pessoa, quem sabe, fazer um retiro espiritual, fazer uma reflexão e tal. Mas os vereadores entraram, os 9, como uma representação na justiça eleitoral contra o anão, que era, afinal de contas, um neófito na política e já chegava esculhambando todo mundo, se sentiram pessoalmente ofendidos. E o mais interessante foi a defesa do anão, né? O advogado foi brilhante na defesa. Diz o seguinte: olha, eu sempre ouvi dizer que a política é um mal, né? Um mal necessário. Então, se a política é um mal, dos males, vote no menor. Aí é a minha estatura, disse desse jeito. Bom, acabou que o TRE deu ganho de causa para ele e tudo mais. Perdeu a eleição. Eu acho que ele perdeu a eleição, porque ele fez propaganda negativa e depois caíram em cima dele. Então, vejam, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos discutindo qual vai ser o conteúdo que esta composição do Tribunal Eleitoral vai conferir a esta expressão chamada propaganda eleitoral antecipada. Nós temos 2 ações lá no TSE, esperando o TSE se pronunciar se as comunicações do Bolsonaro e as caravanas e carreatas do Lula são ou não propaganda antecipada. Não é isso? O Bolsonaro julgou, foi procedente. Foi procedente. Foi improcedente. Então, Eu vou falar disso, porque nós temos 3 decisões recentes do TSE. Então, veja, não foi considerado nesse sentido. Mas será que a próxima composição vai mudar esse entendimento? Pode ser que mude. Então, vejam, essa composição entendeu que não, a próxima pode entender que sim. Não é isso? Então, nós estamos falando de algo volátil, né? De algo indefinível. Não é? Vejam, num contexto desse, realmente é difícil discutirmos teorias, discutirmos isso ou aquilo. Eu sinto falta, Guilherme, na regulamentação eleitoral, de o estabelecimento de um princípio geral, que você tocou levemente nele, mas eu sinto falta, por exemplo, de saber se no eleitoral prevalece o princípio da liberdade ou prevalece o princípio da legalidade. Esses princípios no direito privado, por exemplo, eles são bem, no direito privado e no direito público, eles são bem assimilados. Por exemplo, no direito privado, pode-se fazer tudo o que não é vedado em lei. O privado, por exemplo, se a lei não veda, ele é livre para fazer. O administrativo, não. Só se pode fazer o que está previsto em lei. E nós temos no eleitoral uma inclinação para onde? Para a legalidade? Ou seja, só é permitida a propaganda prevista em lei? Será que é assim? Só se pode fazer o que a lei permite? Ou será que nós temos uma inclinação para a liberdade?
tudo é permitido, exceto se houver expressa vedação legal. Ou seja, se a lei não vedar, pode. Por exemplo, fazer propaganda em Uber, propaganda eleitoral em Uber. A gente sabe que a lei veda fazer propaganda em bens de concessão pública, né? Que é o caso do táxi, por exemplo. Mas o Uber não é uma concessão pública. Mas aí seria de uso comum, talvez? Uso comum. De uso comum. Eu entendo que não pode com esse argumento. Mas eu já vi pessoas defenderem o contrário, né? Quando surgiu a questão da internet, a Justiça Eleitoral parou exatamente nesse dilema. Exatamente nesse dilema, entre a liberdade e entre a legalidade. Ou seja, olha, não está regulado, então pode? Nem tudo podia. Foi se fazendo caso a caso, né? Não havia regulação, e a regulação veio acontecendo caso a caso, até que agora nós temos um rol grande de regulação, mas que, no meu modo de ver, talvez possa não ser tão eficaz, né? Eu até costumo brincar que daqui a uns dias é tanta regulação da propaganda em prejuízo da liberdade de expressão, inclusive, que daqui a uns dias nós vamos transformar em ilícito as curtidas no Facebook, na internet e tudo mais. Olha, se tiver tantas curtidas, aí não pode. Vejam, há muitas lacunas também, porque a legislação eleitoral, ela diz, por exemplo, que é proibido propaganda em bens públicos ou particulares. Na nova redação, lá do artigo 37, parágrafo 2º, ela proíbe a realização de qualquer tipo de propaganda em bens públicos, salvo bandeiras em vias públicas e tal, e cavaletes móveis, né, desde que não atrapalhe o tráfego. E também proíbem, atenção, essa é uma novidade, proíbe em bens particulares, salvo em janelas residenciais, adesivos com até meio metro quadrado, ok? Adesivos de até meio metro quadrado. E nós temos, por exemplo, no artigo 38, parágrafo 4º, uma outra regra que diz que os adesivos devem ter uma metragem, uma área de 40 por 50. Então, nós temos dois dispositivos, um que diz que o adesivo tem que ter 40 por 50 e outro que diz que o adesivo tem que ter até meio metro quadrado, que são, evidentemente, medidas distintas. Eu, particularmente, estou defendendo que essa nova regra é que deverá prevalecer. Uma questão, por exemplo, a lei fala da propaganda em bens públicos, que nós sabemos quais são. E a lei fala da propaganda em bens privados, que nós também sabemos quais são. Mas ela esqueceu de falar, Pereira, de uma outra categoria de bens que não são públicos nem privados, né? São aqueles que no direito privado nós chamamos de res derelicti, ou seja, os bens abandonados, né? Os bens que o proprietário abandonou o bem. Então ele não tem dono, né? Ele não é público e também ele não é privado, porque o proprietário o abandonou. Como a lei regula a propaganda só nos bens públicos e só nos bens privados, eu pergunto, será que nesses bens que não têm dono, haveria liberdade plena de se fazer propaganda eleitoral, inclusive antecipada? Haveria um carro abandonado, por exemplo. O proprietário, o carro pegou fogo, ele abandonou lá a carcaça. Não é público nem privado. Haveria liberdade? Nós deveríamos ter um princípio mais explícito, ou pela liberdade ou pela legalidade, para resolvermos os casos que podem chegar efetivamente a esse respeito. E eu acho também que na internet teremos muitos problemas mesmo. Até mesmo a questão da prova da propaganda vai ser difícil, porque, como aliás a Maria Cláudia já disse,
existem propagandas que são segmentadas, né? E existem propagandas que aparecem só para uma determinada faixa de usuários, só em determinado período, e depois ela some. Ou seja, se o sujeito quiser provar a existência daquela propaganda em juízo e pedir para o juiz acessar, o juiz provavelmente não vai acessar, porque pelo perfil dele ali, naquele momento, aquela propaganda não apareceria para ele, né? Se o sujeito for no cartório e pedir para o cartório fazer uma ata notarial, também não vai aparecer para ele. Então, nós teremos esse problema. Muito bem, eu quero, de qualquer maneira, agradecer o convite que me foi feito. Quero agradecer aqui o Dr. Flávio Brito, desembargador aqui nesta corte. Eu sei do empenho que ele teve para realizar esse evento, foi com muito denodo, e tenho certeza que nos tempos que virão aí pela frente, muitas outras contribuições ele dará para brilhantar ainda mais o nosso TRF-DF. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e uma boa tarde. A organização deseja avisar que depois das perguntas teremos um coffee break. Bem, desculpa, doutor Zé Jairo, de fazer esse papel chato de estar aqui controlando o horário, né? Para mim, mas é necessário. Me perdoe. Esse é o papel do presidente da mesa. Está treinando para a presidência do TRE já. Creio que não. Bem, eu disse inicialmente que nós teríamos aqui divergências. E, de fato, aliás, muitos de nós aqui, eu creio, somos todos do direito. E o direito é um monopólio. E monopólio é poder. E nós temos aqui esse monopólio que pode estar dividido entre advogados, Ministério Público e a magistratura. Eu disse que era possível que tivéssemos divergência até mesmo dentro das instituições, como isso é absolutamente natural, e creio também que isso é positivo. E, de fato, divergências ocorreram aqui nos debates. Mas também eu apostava que teríamos convergências. E eu quero assinalar na minha percepção, uma convergência bastante interessante, que eu acho que vale a pena só por ela nós teria valido a pena o nosso evento. É que nós percebemos que o Estado é paternalista, e num tema onde o paternalismo não coaduna com a democracia que é própria da sociedade. Portanto, há um desejo, sim, de que o Estado se afaste dessa tutela o quanto possível. E aí eu quero fazer aqui até mesmo uma brincadeirinha. Eu sou pai de 3 filhos, e todos os 3 filhos, à medida que eles nascem, logo começam a engatinhar, tem um desejo do pai de ver as crianças andar pelas próprias pernas. E aí o pai pegava lá e cortava um cabo de vassoura, um toquinho assim, e quando o menino começava a querer andar, você segurava, dava para ele segurar, e ele começava a andar. E à medida que ele começava a andar, você ia afrouxando, até que caía um pouquinho, mas se levantava e tinha coragem para caminhar. Era o exercício para aprender a andar. Talvez, perdoe a grosseria, mas esse tem sido o papel que o Estado tem feito com a sociedade, trabalhando a sociedade como se fosse uma criança nos primeiros passos, mas uma sociedade democrática que ainda é jovem, que precisa amadurecer. E aqui falando, por vezes eu estou falando como se eu fosse aquele representante de uma parcela do poder do Estado. Mas eu quero dizer que não, acima de tudo aqui quem fala é um cidadão. Porque parece que o Estado existe apenas como uma abstração, porque na realidade o Estado não existe. Aliás, lembrando uma frase famosa de Luís XV, ele dizia: "Leertats sameni", o Estado sou eu.
E eu diria que, num contexto democrático atual, l'État sommes nous, o Estado somos nós, a sociedade, as instituições funcionando harmonicamente. Claro é que muitos ajustes ainda precisam ser feitos para que esse Estado funcione adequadamente. Eu diria, seja naquele Estado ótimo, dentro de uma regulação ótima. Esse é um desejo. E o perigo dos desejos é que eles costumam se transformar em realidade. Aliás, as utopias, muitas delas, o perigo que elas tinham foram de converterem-se em realidades. E se nós deixarmos de lado as utopias, acho que a gente pode também esquecer de viver, porque a vida é uma utopia. E assim, o que eu posso perceber é que nós temos um desejo comum, acho que isso pode ser uma unanimidade, de que essa sociedade se emancipe e que possa caminhar no processo democrático pelas suas próprias pernas, a cada momento novo, com o afrouxamento do Estado na condução desse processo, dando maior liberdade e incentivando. Temos aqui na Justiça Eleitoral um programa da Justiça Eleitoral a nível nacional, programa Eleitor do Futuro, programa Candidato do Futuro, que é justamente de trabalhar com as crianças visando a formação dessa consciência cidadã. Evidentemente que isso é apenas uma ferramenta. Muitas outras precisam. Diria até que a educação talvez seja o principal motor das transformações, ainda que seja a longo prazo, médio ou longo prazo. Mas algo tem que ser tentado e é isso que nós temos feito diuturnamente. Então, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a todos os palestrantes, parabenizá-los pelas brilhantes, riquíssimas, provocantes falas que vão certamente mexer com a nossa consciência e exigir que tomemos posições que sejam, de tal maneira, tentativas de construir um ponto de comunhão, de convergência das nossas opiniões. Bem, terminando, não sei se aqui há algum dos palestrantes quer fazer uma colocação derradeira, mas a dinâmica agora se abre para as perguntas da plateia e depois também nós teremos as perguntas que nos chegaram pelo WhatsApp. Alguma complementação ou podemos passar para as perguntas? Então, estamos, a partir desse momento, franqueando as perguntas. Caso desejem fazer pelo microfone, nós procuraremos levar o microfone até quem se manifestar, ou então, se tiver por escrito, pode nos encaminhar. Carlos, Flávio. Gostaria só de fazer só um registro, que a doutora Maria Cláudia vai precisar se ausentar, que ela tem uma audiência agora às 18h15 com o ministro Adhemar Gonzaga. Ela estava só aguardando, assim, Vossa Excelência terminar de falar para ela poder se retirar. Claro. Bom, então, pedindo desculpa por não estar aqui para responder as perguntas. Eu não imaginei que essa tarde seria tão frutífera e jamais pensei, eu tenho um julgamento agora às 19h, estou com algumas audiências marcadas para agora. Gostaria de agradecer imensamente o convite e, não me resistindo, eu vou responder algumas objeções do meu querido Pereira, que não superou a derrota que sofreu do queridíssimo Valber Agra na questão do Greca. Já é a 5ª palestra que eu escuto ele se lamuriar desse 4-3 e ele fica querendo criminalizar a pré-campanha. 5 palestras e 10 sessões na terapia e não adianta. E não supera. Tem sonhos, enfim, a coisa não passa. E vejo que o Pereira faz uma interpretação mais restritiva das possibilidades da pré-campanha. Realmente existe um limbo jurídico na pré-campanha, a verdade é essa, porque o sujeito pode fazer, em tese, tudo, porque não está no período de restrição, ele gasta, mas ele não tem conta específica. Então, como é que eu controlo esse gasto? Pessoa jurídica não pode doar para fins eleitorais. E para pré-campanha, se não é eleitoral? Pode contribuir? Então, existe um limbo jurídico na disciplina da pré-campanha, isso é fato. No entanto, e aqui pegando um gancho do Dr. José Jairo, eu entendo que a questão do discurso político
por se inserir em um direito fundamental, que é o da liberdade de expressão, e o exercício da participação política também é um direito fundamental, não haveria, entendo eu, que se falar em regime jurídico de legalidade estrita, porque em tema de direito fundamental de índole constitucional, prevalece sempre o princípio da máxima efetividade, da maior eficácia, e até mesmo as leis que restringem esse direito devem ser interpretadas de modo taxativo e restritivo, de sorte que entendo eu que o regime jurídico de direito fundamental da liberdade de expressão permitiria a conclusão de que tudo que não é vedado de forma expressa é permitido. Então, essa seria a minha consideração. Vejo uma postura muito restritiva do Pereira, quando também diz que o fato de você dizer ela é a favor do aborto só por estar no período eleitoral, isso daria o contexto eleitoral e tornaria a mensagem vedada, quando a lei não fala em fins eleitorais. Se falasse, eu concordaria com você. Então, quer dizer, vê-se que uma interpretação maior, como você dá, geraria uma atuação mais restritiva, mais proibitiva, tanto na pré-campanha como durante a campanha. Então, como a minha tendência seria flexibilizar e afrouxar o discurso, essa seria uma interpretação que eu não faria. Mas é claro que depende da linha que se adota, mais frouxa ou menos frouxa no que se refere à liberdade do discurso político. Mas são essas rápidas considerações. Eu agradeço imensamente o convite. Peço desculpa, senhor presidente, desembargador, por não poder permanecer. Agradeço mais uma vez ao desembargador Flávio Brito, cumprimento todos da mesa. Peço, então, desculpas e licença para me ausentar. Muito obrigada, senhora. Sabia. Bem, eu ainda nas perguntas, o doutor José Jairo tem compromissos e eu tenho a impressão que essa pergunta aqui, que não está endereçada a nenhum dos palestrantes, talvez diga respeito a ele. Mas, de todo modo, eu vou pedir que, inicialmente, ele faça as considerações dele sobre essas perguntas e, em seguida, já que não tem nenhum destinatário, eu faculto a todos os demais que possam também responder sobre o mesmo. Pergunta: o eleitor deveria ser ouvido através de um referendo sobre sua participação na escolha dos seus representantes, como deve ser as campanhas eleitorais? Parece que são várias perguntas. Qual a sua adoração, qual a punição do candidato que faz falsas promessas, tais como ganha para deputado e vira secretário de Estado? A Justiça Eleitoral até hoje se absteve de entrar nessa pauta. Por quê? Mais perguntas, no mesmo adesivos do site do pré-candidato em veículos dos amigos se caracteriza crime eleitoral? O pré-candidato estará sujeito à impugnação no término da eleição? A imposição ao eleitor de ir às urnas não é um desagravo ao Estado democrático de direito? Quer dizer, são várias perguntas, mas, doutor José Jairo, primeiro. Eu vou responder por partes. Eu tenho uma reunião na Câmara daqui a pouquinho, mas acho que dá para responder isso aqui ainda. Vou responder por partes. O eleitor deveria ser ouvido através de um referendo sobre sua participação na escolha de seus representantes? Eu não entendi bem a pergunta. Ele deveria ser ouvido através de um referendo, ou seja, quer significar o quê? Que para ele, se o voto deveria ser livre ou obrigatório? Me parece que, não sei se quem fez a pergunta está presente, que é se não deveria submeter, por democracia, referendo, a legislação eleitoral à aprovação do eleitor. Me parece que é isso. É um referendo legitimador das mudanças da legislação. Eu entendi assim. Sobre sua participação na escolha dos seus representantes. Eu estou querendo entender essa parte aqui. Se o eleitor não deveria ser ouvido
a respeito de o voto ser ou não obrigatório. O eleitor deveria ser ouvido através de um referendo sobre sua participação na escolha de seus representantes. Quer dizer, o referendo tiraria dali se ele deveria participar ou não, ou seja, em suma, se o voto deveria ser obrigatório ou deveria ser facultativo. Eu acho que o Brasil tem pouca tradição em ouvir a opinião dos eleitores, né? Agora mesmo, professor Guilherme, saiu uma matéria no jornal Le Monde, na França, onde diz o seguinte, que o governo Temer, ele governa com o apoio de uma minoria contra a maioria. Isso é uma tradição no Brasil, né? Desde sempre, a elite política não dá muita bola para o que o povo pensa, para o que o povo quer. Eu acho que o povo deveria ser mais consultado, e eu acho que, se fosse consultado, passaria o voto facultativo. Eu mesmo sou muito favorável ao voto facultativo. Como devem ser as campanhas eleitorais? Bom, como devem ser as campanhas eleitorais? Eu acho que as campanhas eleitorais, eu acho que é uma limitação muito forte à liberdade de expressão, que acaba limitando também a liberdade de informação do eleitor. Eu digo sempre o seguinte, que se o Barack Obama fosse candidato a presidente no Brasil, dificilmente ele ganharia, porque ele teria só 35 dias, 45 dias, aliás, para fazer campanha. Ele não poderia fazer uma campanha anterior, né? Ou seja, eu acho que há muita limitação no Brasil, mas acho também que os princípios que estão na Constituição, eles têm de ser ponderados, não é só a plena liberdade, porque senão vira bagunça. Tem também a questão, o princípio da igualdade, né? A igualdade, pelo menos, o equilíbrio de força entre os vários concorrentes e tal, né? Existem outros valores e outros princípios que têm de ser ponderados. Até hoje, prevaleceu muito, na interpretação da legislação eleitoral, prevaleceu muito a balança para o lado do equilíbrio da igualdade, em detrimento de outros valores, né, como, por exemplo, a liberdade de informação. Há muita restrição à informação, à liberdade de informação e de expressão. Mas aí é uma questão de ponderação, de interpretação. Qual a punição do candidato que faz falsas promessas? Bom, o candidato que faz falsas promessas, a punição dele deveria ser o eleitor identificar que as promessas são falsas, né, e não votar nele, né? Essa é a maior sanção. Agora, sanção na legislação, existe uma situação para as candidaturas majoritárias que elas têm que apresentar, junto com o registro, uma relação das propostas que elas têm, não é? Porque começou a acontecer a vampirização de propostas, né? Um candidato apresentava uma proposta interessante, outro candidato chegava e puxava aquela proposta para ele. Então, agora, há uma norma que determina que, junto com o registro, seja colocado também o rol de propostas daquele candidato. Mas, se ele descumprir essas propostas também, que, aliás, normalmente descumprem, não há uma consequência para isso. Eu acho que a consequência para isso deveria ser uma consequência moral, né? Ou seja, ele não teria o voto dos eleitores na próxima eleição, ou não teria o apoio da população e tal. Tais como ganhar para deputado e virar secretário de Estado. Eu acho que isso é uma aberração, é uma anomalia que tem no Brasil. Eu acho que deveria haver uma regra como essa, num desses projetos de lei que tramitou aí, eu acho, mas que foi retirado. Eu acho que não tem cabimento o sujeito ser eleito deputado ou senador, depois virar ministro, né, ou ser eleito deputado e virar secretário de Estado. Ou seja, ele está falseando a representação, não é? Falseando a representação. Isso contribui bastante, e não é muito discutido, para a bagunça que tem no nosso sistema, né? Ou seja, o sujeito, na verdade, ele quer ser eleito deputado, mas ele não quer ser deputado, ele não quer representar as pessoas, ele quer estar no governo, o que é diferente, o que gera uma série de situações, né, problemáticas na composição do governo, nos apoios que o governo vai ter na Câmara, enfim. Eu, pessoalmente, eu sou contra isso. Até nesse ponto aí, lembrando, me passou aqui, aquela situação do parlamentar que assume uma secretaria ou um ministério e que depois, num determinado momento, deixa a pasta para reassumir
um mandato Por 3 dias. por 3 dias, 2 dias, apenas para participar de uma votação Para importante. alterar o quórum de deliberação, inclusive. Isso é demais. Desculpa Né? interromper. Isso é uma anomalia, né? Não tem cabimento um negócio desse, não tem sentido. O governo, executivo é executivo, legislativo é legislativo. Né? Se o sujeito quisesse ir para o executivo, ele que se candidatasse à majoritária. Né? São coisas que deveriam melhorar no Brasil, mas a gente só vai piorando nesse sentido. A Justiça Eleitoral até hoje se absteve de entrar nessa pauta. Por quê? Olha, porque isso não é matéria da Justiça Eleitoral. Né? A Justiça Eleitoral, ela cuida do processo eleitoral. Ela organiza as eleições. Né? Então, ela vai até a diplomação. Dali em diante, o funcionamento que vai acontecer dali em diante, as composições políticas, isso não é da Justiça Eleitoral, isso é da Justiça Comum. Adesivos do site do pré-candidato em veículos dos amigos, se caracteriza como crime eleitoral? Ora, adesivos, se tiverem conotação de propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, isso caracteriza não crime, veja, não crime. Isso não é previsto como crime, mas é um ilícito eleitoral, ok? Há uma diferença, existem vários tipos de ilícitos, dentre os quais há os crimes, né? O crime já é uma coisa mais específica. Se esse adesivo for caracterizado, ou puder ser caracterizado como propaganda antecipada, ele poderá, sim, ser colocado, enfim, ser repudiado, né, sofrer, a pessoa que estiver no veículo poderá, sim, sofrer uma representação por propaganda antecipada. O pré-candidato está sujeito à impugnação no término da eleição? Sim. O pré-candidato? Não. O candidato, sim, está sujeito, né? No final da eleição, ele já não é pré-candidato mais, ele já é candidato. Ele está sujeito à impugnação. Ele está sujeito à impugnação dependendo do fundamento, né? Dependendo do fundamento, nós temos ali o RSED, né? Recurso contra substituição de diploma. Temos a ação de impugnação de mandato eletivo, prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição. E pode também, antes da diplomação, pode acontecer de ele estar respondendo por uma ação de investigação judicial eleitoral. Nesse caso, ele poderá, se o processo não for julgado até o final da eleição, ele seguirá mandato adentro, enfim, respondendo. A imposição ao eleitor de ir às urnas não é um desagravo do Estado Democrático de Direito? Olha, o Estado Democrático de Direito é um conceito vago, e ele é construído na experiência histórica de cada sociedade. Não existe um Estado Democrático de Direito igual em todos os lugares. Existem princípios que normalmente são referidos ao Estado Democrático de Direitos, são referidos como princípios democráticos, não é? E os Estados são mais ou menos democráticos, né, a partir desse parâmetro ideal, conforme os princípios e as práticas que eles adotam, né? Então, a imposição do eleitor de ir às urnas foi uma opção que o Brasil fez historicamente. O fato disso ser uma imposição não significa que nós não sejamos um Estado democrático de direito, não é? Apenas que o legislador quis impor isso para que haja talvez mais representatividade dos eleitos. O único problema é que no Brasil os eleitos não ouvem a voz dos seus representados, né? Eles ouvem apenas a própria voz, né? Você tem aí governantes com baixíssima popularidade, que só governam por uma minoria, com projetos desastrosos do ponto de vista da cidadania, que certamente significarão um retrocesso histórico e social, que todo mundo é contra, mas que segue na pauta, porque a barganha política que vai sendo feita, enfim, vai mantendo o sujeito nesses postos. De qualquer maneira, doutor Carlos, eu acho que foi a última pergunta, né, que está aqui, acho que tinha umas 10 aqui mais ou menos. É verdade. Doutor José Jair, sabemos que Vossa Excelência tem compromissos, e que são compromissos importantes, e especialmente Vossa Excelência me disse que hoje era uma terça-feira Uma super bastante... terça-feira. Então, tenho a agradecer a sua Muito obrigado. generosidade, a sua cultura,
sua colaboração em participar conosco desses debates. Eu não vou poder falar da grande falha que eu descobri no livro dele, então deixa para depois? Pode. Não. deixar para depois. Eu vou deixar para a próxima. Olha, Reforma da Previdência, esse vou falar livro, depois. Reforma da Previdência. deixa eu te dizer uma coisa, já que nós estamos entre amigos. Esse livro tem tantas falhas que se tivesse mais uma não caberia nele. Tantas falhas que ele tem. Pereira diria que mais da metade é mentira. Apesar disso, está na 12ª edição. E os recursos já estão na quarta. 14ª agora. Olha, eu quero me desculpar por não ficar até o final, mas eu tenho uma reunião na Câmara agora e realmente eu acho que eu já extrapolei meia hora o meu tempo. Eles vão caçar o meu mandato lá. Muito obrigado a vocês, um abraço. Continuando as perguntas, há uma aqui. Como... De repente, o doutor Pereira é que vai nos responder, então eu aguardo um pouquinho. Porque a pergunta não está endereçada a nenhum especificamente, então a qualquer um. A pergunta é: como fica a segurança jurídica diante de tanta subjetividade regulatória à mercê do entendimento dos tribunais em conceitos tão abertos? Que pergunta deliciosa. Realmente é uma pequena tragédia. Quer começar? Eu acho rigorosamente isso mesmo, uma insegurança muito grande, né? E eu acho que neste caso da pré-campanha, você veja que o acórdão do Fux é um acórdão recente. Eu fiz uma pesquisa exaustiva, inclusive para preparar a fala de hoje, sobre precedentes em propaganda extemporânea, e há uma multiplicidade de posições nos TREs brasileiros, nos mais diferentes sentidos, tanto no que se refere ao alcance da liberdade de expressão no período da pré-campanha, quanto em relação ao tratamento dos gastos na pré-campanha. Ninguém sabe como resolver isso. O acórdão paradigmático do Fux, com o qual eu, de lado, a minha advocacia concorda, um voto bem construído, concatenado, e resolve a questão da liberdade de expressão na pré-campanha de uma forma ampla, na interpretação do que seja permitido, né? Mas não resolve a questão do gasto de campanha, Não, resolve. porque dá a entender que essa questão do gasto deve ser resolvida apenas quando incide no espaço do abuso, e isso não resolve tudo, né? Porque senão nós teríamos que dizer que pode tudo, a não ser que haja abuso do poder econômico, sendo que na campanha eleitoral nós temos raríssimos casos de abuso do poder econômico, porque eles foram resolvidos nos abusos qualificados do 30A e do 41A, na reforma de 99 e depois na de 2003, no 30A. Então, assim, acho que a questão tem que ser resolvida, e como a lei é o prenúncio da norma e a norma é a posição do tribunal, com construção de jurisprudência, que dê mais segurança. É o caminho que nós temos, já que o legislador falhou nesse aspecto. Mas é muito importante que o TRE do Distrito Federal, né, os TREs e o TSE caminhem em entregar as balizas, mediante construção jurisprudencial, diante do vazio que o legislador deixou, porque é muito ruim, porque aí você tem uma vantagem competitiva para aqueles que arriscam no espaço do vazio, como aconteceu lá em Curitiba. Você dá uma orientação conservadora para o teu candidato e vê o adversário avançar, ter uma vantagem competitiva muito grande, porque avançou no espaço do limbo, na expressão da Maria Cláudia, que depois foi confirmada pela orientação que prevaleceu. Isso é horrível para a rigidez do processo democrático, porque viola a isonomia, porque ninguém sabe por onde fazer campanha ou pré-campanha. Comento? Tem 2 minutos. Eu queria fazer uma observação, doutor Flávio, desembargador Flávio Brito, que é o seguinte: eu recebi várias mensagens aqui do WhatsApp de gente que estava acompanhando ao vivo pelo Facebook, inclusive da coordenadora geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, a doutora Georgia Nunes, da vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho,
e outros menos votados. Então, passamos a palavra então, ao doutor Guilherme. Bom, eu vou tentar fazer um pupurri aqui. Começo do final, voto obrigatório, depois para abordar a questão da insegurança jurídica. Eu já estive entre aqueles que entendiam que o voto obrigatório poderia ser interpretado como algo contrário, digamos assim, ao sentimento mais individualista de democracia. Eu hoje estou convencido, dentro de uma perspectiva que o Luiz Fernando propõe, de análise econômica do direito, do ponto de vista da eficiência, que os sistemas eleitorais que têm o voto facultativo absoluto, porque no Brasil é uma obrigatoriedade mitigada, né? Eu acho que ninguém deu... A chatice é ter que justificar, ou no limite extremo, pagar R$ 3,21 para justificar a falta de não ter participado. De todo modo, esse conceito do voto obrigatório, que você deve comparecer, eu acho que no Brasil, entendo que no Brasil, ele evita um problema sério. Levando em conta todos os potenciais cidadãos que seriam capacitados a votar na eleição norte-americana, na última eleição norte-americana, e mesmo ponderando que a Hillary Clinton fez nominalmente quase 3 milhões a mais de votos do que o Donald Trump foi eleito por menos de 26% dos cidadãos norte-americanos capacitados a votar. Metade, 42%, 43%, dos cidadãos norte-americanos capacitados a votar não se inscreveram ou não compareceram. Lá o voto é absolutamente facultativo, né? Não tem nenhuma consequência, nenhuma, nem pagar R$ 3,21. E isso tem provocado em países, há um estudo que foi publicado, num livro que foi lançado aqui no Seminário de Financiamento das Eleições do TSE, que as democracias ocidentais que não têm algum tipo de obrigatoriedade ou compromisso de dever cívico do voto, têm vivido crises tremendas de legitimidade e de representação. Então, eu acho que é um mecanismo que está colocado. Em relação ao abuso na pré-campanha, a solução que eu proponho. O TSE, desde 2004, já compreende que a sindicabilidade do abuso de poder, ela pode abranger, inclusive, todo o período que vai do fim da eleição anterior até a próxima. Há um precedente, se eu não me engano, no caso Siqueira Campos, de Tocantins, onde sindicaram o governo, não sei se era o Siqueira Campos, pai ou filho, que era candidato à reeleição, o Fernando Neves atuou, e sindicaram praticamente 2 anos e meio. Cássio Cunha Lima, recentemente, também tem. Então, isso não há dúvida que se coloca, e inclusive, para responder um pouco aquilo que o Luiz Guilherme, Fernando posso coloca, fazer uma observação em relação à a isso? Bem vontade. rápido. A primeira é o seguinte, você falou da propositura da AIGE no período pré-eleitoral. Não há necessidade, porque você pode propor uma inibitória pura no período pré-eleitoral. Tem a atipicidade das ações eleitorais, então se eu flagro abuso na pré-campanha, você propõe uma inibitória, na verdade, se você flagra ilícito eleitoral na pré-campanha, você propõe uma inibitória e pode ser concedida uma liminar para impedir aquilo. Para impedir. E vou fazer só uma última observação, porque o meu compromisso ele é mais inadiável que todos os anteriores, porque é pegar meu voo, né, que não vai me esperar, como o Admar certamente espera, a Maria Cláudia, ou a reunião do Zé Jairo pode esperar um pouco mais. Mas, assim, em relação ao aspecto processual disso, também divergindo um pouco do que você mencionou, que só na última hipótese se admitiria que houvesse a concessão de uma liminar censurante no período da pré-campanha, porque isso violaria a liberdade de expressão. Não. Na liberdade de expressão como regra geral. Mesmo em matéria, a gente discute isso em processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, para que você tenha uma tutela inibitória da difusão de alguma coisa, tem que haver dentro daquela lógica, né? Tem que ser um caso urgente e grave que justifique dentro do perspectiva de isonomia. Quem escreve em processo diz o seguinte: no confronto entre liberdade de expressão e direito da personalidade, por exemplo, direito à honra, certo? Você primeiro resolve essa tensão relacional entre 2 princípios da mesma dignidade, porque não há hierarquia de normas constitucionais. Você resolve essa tensão com técnicas de ponderação e diz assim: casuisticamente, nesse caso aqui, sim, caso a caso, eu resolvo pela proteção da direito à honra. Se eu resolvo do ponto de vista material proteger o direito à honra, eu estou obrigado à prioridade da tutela específica. Portanto, você tem que ter, em primeiro lugar, a concessão de uma tutela inibitória para que não haja ofensa à honra. No direito eleitoral vale a mesma ponderação. Se eu digo assim, eu tenho liberdade de expressão, mas eu não posso fazer uma crítica àquele sujeito dizendo que ele foi condenado se, na verdade, teve uma denúncia rejeitada contra ele. Bom, então, a liberdade de expressão esbarra na mentira da informação. Eu resolvo isso no âmbito do direito material e digo, casuisticamente,
eu aqui devo evitar que esta liberdade de expressão se expresse pela veiculação da notícia mentirosa. E como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso proibindo que ele fale. Porque se ele falar, o direito de resposta, que é ressarcimento na forma específica, nunca põe o ofendido na mesma condição que ele estaria não tivesse havido a ofensa. E é por isso que eu evito que seja dita mentira. Aí tem a divergência. Não Porque tem não. Não tem? Não Da tem. minha parte tem. Tem? Então vai. Em matéria de propaganda eleitoral e mesmo, aí entra uma figura que os norte-americanos chamam, e me parece que é o que aqui cabe, que eles chamam a expressão é thick-skinned, a pele mais grossa. Quando você submete a arena pública de debate, aí a gente pode recorrer. Não, eu tenho sem dúvida nenhuma, tanto que o homem público, o STJ diz isso, tem uma pele mais grossa. Tem que Mas eu ter. estou dizendo, se o homem público, apesar da pele mais grossa, na análise casuística, o juiz entender que não pode ser veiculado, porque é mentira, por exemplo, a liberdade de expressão não está para amparar notícias flagrantemente falsas, Neisser discordando, E Guilherme se acompanhando chegar mais. a esta conclusão, do ponto de vista do processo, deve resolver sempre em tutela específica. Não, entendi. Não, eu concordo, não há dúvida disso. Em relação à tutela específica, à tutela inibitória específica, a gente já tem dificuldade de convencer, às vezes, a Justiça Eleitoral de entender a AIGE. Imagina um pedido de tutela específica em matéria eleitoral. Mas só para aproveitar a presença do Luiz Fernando, só em relação à análise econômica, Luiz Fernando, me parece o seguinte: evidentemente você está trabalhando com a teoria do Ronald Keyes, com o Richard Posner, a análise consequencialista e pragmatista. O detalhe é que em matéria de propaganda extemporânea, eu não sei se essa ideia de se fazer uma pesquisa sobre os efeitos e qual seria a regulação mais perfeita, ela conseguiria chegar num denominador comum. Talvez a solução esteja nos inspiradores da análise econômica do direito, que é aquilo que o Neviton propôs no último Congresso de Direito Eleitoral. Nesse território, nós trabalhamos com a máxima liberdade possível, trabalhando as exceções como abuso. Vou pegar teu caso, volta greca. Volta greca, de fato, sejamos sinceros, é uma questão limítrofe entre propaganda expressa e propaganda explícita. Volta, não é tira o L e explícita. fica vota. Hã? Não. Volta, tira o L e fica vota ainda por cima. Sim, sim. Essa foi a tua tentativa de qualificação, mas há um detalhe que pode ser ponderado, e aí talvez a orientação conservadora tenha dado efeito. Quem era Gustavo Fruit naquele momento? Era o prefeito candidato à reeleição. Ainda que o Gustavo Fruit não seja conhecido, e, de fato, na administração dele, digamos que ele fez um uso extremamente cauteloso dos instrumentos de propaganda, quando você tem um conflito de liberdade de expressão no cenário pré-eleitoral, onde o candidato que, entre aspas, abusa, que era o caso do Greca, é o candidato de oposição que está longe da máquina, na concepção, nessa concepção que privilegia a liberdade de expressão e de debate como posição preferencial, você tem lógica a argumentação do Valber, porque é excepcional que quem esteja no poder não tenha um acesso maior a essa capacidade de convencimento. Ele não argumentou assim, até seria bom. Pois é, se tivesse me contratado, teria ganho de 7-0, quem sabe. Mas, de todo modo, me parece que aqui, e o Luiz Fernando tem que sair, talvez a solução se faça aplicando corretamente a teoria da interpretação da liberdade de expressão, ou seja, relegar a eleitoralidade da propaganda à hipótese absolutamente subsidiária e residual. Ou seja, o que não se pode mais tolerar é que se indique aquilo que é objeto de divulgação em busca daquilo que eu chamo de eleitoralidade. Será que o sujeito procurou pedir votos? E aí eu discordo um pouco do que o professor José Jairo Gomes falou. Por quê? Não é possível tentar trabalhar com a consequência de caracterização de propaganda fora de época na base do eu sinto. Será que aquilo é uma propaganda eleitoral? Há que se ter parâmetros objetivos. E me parece que os parâmetros objetivos estão bem colocados nesse acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão 5124, até porque no acórdão 5124, na parte final dele, fica claro, e aí define o conceito, no sentido de que a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, nos termos do artigo 36A, não configura propaganda extemporânea. E aí, para concluir, não deu tempo da minha fala inicial, o TSE, que eu falei com o desembargador Carlos Rodrigues acerca das decisões do TSE, e que o procurador José Jair Gomes pediu, há 3 processos tormentosos que o TSE se posicionou recentemente. O primeiro foi em relação ao Jair Bolsonaro, aquelas recepções, a veiculação na internet, das chegadas do Jair Bolsonaro no aeroporto, que eram verdadeiros comícios.
E o Tribunal Superior Eleitoral, no meu entendimento, corretamente entendeu que aquilo não é propaganda extemporânea, né? Porque não se sabe distinguir se o eleitor coloca, e aí há uma instrumentalidade, há um critério que é muito interessante, que é proposto pela Aline Osório: a acessibilidade do pré-candidato aos meios de difusão. E ela defende, eu concordo, na linha do que disse a Maria Cláudia, que a internet, pelo pouco custo que tem, deve ser controlada com a maior tolerância possível, né? Tem até objeto de uma pergunta, um servidor da Justiça Eleitoral, um grande professor, Alexandre Brasílio, que é o sujeito que mais entende de propaganda eleitoral na internet que eu conheço. Aliás, eu tenho ameaçado ele está na internet nesse momento, e aqui eu torno pública a ameaça que, se ele não escrever um livro de propaganda eleitoral na internet até março, ele vai sofrer algum tipo de lesão corporal. Eu não serei o responsável, mas se eu fosse ele, não arriscaria. Ele está me ouvindo agora. E ele está tão obcecado por conta do fenômeno das fake news e dos robôs de impulsionamento de conteúdo. E agora, no novo artigo 57C, se permite, a regra em matéria de propaganda eleitoral na internet é gratuidade. Você não pode veicular em nenhuma página oficial, ou que já esteja no ar, num UOL da vida, num Terra da Vida, você não pode comprar cadastro. A única exceção, que entrou agora com a 13488, é o impulsionamento. E aí o Basílio diz: Guilherme, isso é uma loucura, porque o impulsionamento na pré-campanha vai se tornar algo incontrolável. Eu digo não. O impulsionamento na internet é igual alguém que põe mais outdoor do que o devido, ou que usa rádio e TV. O direito eleitoral tem normativa que dá conta disso, que é a própria teoria do abuso. E a própria Aline Osório propõe, e eu concordo, que um dos aspectos que pode ser sindicado, avaliado, para se avaliar a força dessa eleitoralidade no período de pré-campanha, é o tamanho da campanha que se faz. Por mais que não esteja nada escrito como pedido explícito de voto, se o uso do instrumento é tão violento sob o ponto de vista econômico de eficácia, que desequilibra a eleição, você pode resolver isso com abuso de poder. Seja com tutela inibitória, de novo o microfone dando pau, seja através da própria questão relativa aos abusos de poder. Então não me parece, e isso que eu tenho proposto e tenho defendido, que a resolução dessa circunstância se dê pela ampliação do campo de restrição do debate pré-eleitoral, com uma espécie de eleitoralização das formas de liberdade de expressão. A defesa que eu faço na linha desse Acórdão 5124 é: tendo posição preferencial, só se reprime na explicitude do pedido de voto, que pode ter a questão do pedido expresso de voto. E aí tem um caso, e aqui vou concluir esse comentário: recentemente o TSE aplicou uma multa no filho do Tiririca, do Tiro Lipa. Não sei se vocês acompanharam esse caso. Por quê? O Tiro Lipa fez uma música extremamente irônica, que começa daquela história dizendo que o pai dele, o Tiririca, disse: vote em mim, porque vote no Tiririca, porque pior do que está não fica. Ficou, meu pai te enganou. E faz uma troça, e no final ele fala: vote Tiririca, Tiririca presidente. Ele faz um pedido explícito de votos. E aí gerou um debate na academia se aquilo era ou não era, podia ser ou não podia ser punido como propaganda extemporânea. Na minha avaliação, não. Porque aquele pedido explícito de votos não era um pedido explícito de votos, dado o contexto de uma música, que era uma brincadeira, que não tinha nenhuma intenção de promover o beneficiário, o Tiririca, que nem é pré-candidato à presidência. Situação diferente seria se fizesse uma música com pedido explícito de voto, falando: vote Bolsonaro, vote Ciro Gomes, vote Lula, vote Alckmin, etc., vote João Dória. Então, a ideia que eu quero consolidar é justamente a ideia de que, em se tratando de repressão a esta forma de liberdade de expressão, através da conjugação do valor da igualdade de oportunidades com a ampla liberdade, é preciso prestigiar a liberdade. Só se faz a restrição nos casos excepcionais para tentar se achar um critério. Eu, se fosse o Pereira, teria liberado o Gustavo Frutti para ser mais ousado na pré-campanha. Mas ele não fez. Bem, Posso fazer duas perguntas só daqui, dos internautas? sim, sim. Deixa eu fazer só um... Não, tá, não pode fazer que depois eu... É o seguinte, várias perguntas dos internautas eu já tinha mostrado aqui para o doutor Guilherme, mas tem duas ou três que ainda faltam a ser respondidas. Bom, de uma internauta da Bahia.
Sobre o link patrocinado que foi liberado com a recente reforma, como será realizado o controle pela Justiça Eleitoral no período de pré-campanha? E os gastos com o link patrocinado na pré-campanha, como a Justiça Eleitoral poderá fazer esse controle? Aqui, como bem disse o Luiz Fernando Pereira, o José Jairo Gomes e a própria Maria Cláudia, está o grande problema. Ok, como bem disse, se eu não me engano foi o Luiz Fernando Pereira, quais são os dois bens constitucionalmente relevantes que estabelecem a ideia de restrição à propaganda, ao direito de propaganda eleitoral de forma absoluta e ilimitada? De um lado, a igualdade de oportunidades, ou a ampla isonomia, e de outro, o controle dos gastos. Concordo com todos que falaram aqui. Nós acabamos com a campanha eleitoral. A legislação, cada vez que ela reprime mais os mecanismos tradicionais, ela colhe mais custos e colhe uma eleição menos democrática, menos participativa, menos empolgadora da população, ou seja, uma eleição absolutamente sem tempero, uma eleição anódina. E esse tipo de eleição, obviamente, favorece quem está no poder, não é à toa. Aliás, o ministro Torquato Jardim, ex-ministro do TSE, grande advogado e atual ministro da Justiça, ele costuma dizer que nenhuma legislação é mais calculada do que a legislação eleitoral, porque ela é elaborada por quem dela será destinatário. Mas, nesse caso, há uma solução. E quem intuiu essa solução foi um outro promotor, autor de outra obra, que junto com o Zé Jairo Gomes, são as duas grandes obras, os Manuais de Direito Eleitoral Brasileiro, que é o Rodrigo Lopes Ilho. E ele diz o seguinte, conjugando dois fatores. Eu acabei de dizer, Flávio, que o controle dos abusos pode ser feito desde o fim da eleição anterior. Eu fiz um artigo propondo, inclusive, uma classificação, no que eu chamei de período eleitoral, latus pré-eleitoral, latus sensu, período pré-eleitoral, estrito sensu e período da disputa eleitoral. O pré-eleitoral lato sensu vai desde o final da eleição anterior até 31 de dezembro do ano anterior da eleição. O período eleitoral pré-eleitoral estrito sensu, de 1º de janeiro até a data das convenções, e o período da disputa eleitoral a partir de 15 de agosto. Por quê? Porque a legislação eleitoral ela vai incidir com mais ou menos força de acordo com esse período. E isso me parece um parâmetro que a própria Justiça Eleitoral pode adotar. A partir de 1º de janeiro já entra as condutas vedadas, controle de pesquisa, etc. Nesse caso do controle do abuso do poder econômico ou de um critério de verificação, como a gente não tem um parâmetro legal, dá para se fazer uma interpretação sistemática da legislação eleitoral. Alguns aspectos que a gente pode dizer. Primeiro, a pré-campanha, o que é feito em pré-campanha, no que se chama de pré-campanha, tem finalidade eleitoral? E me parece que essa é uma chave de entendimento. Vamos distinguir propaganda eleitoral com formas de liberdade de expressão com finalidade eleitoral. Óbvio que um partido político, quando faz o seu programa partidário no primeiro semestre, no ano depois da eleição, ele o faz também com finalidade eleitoral. Quando eu faço uma promoção pessoal, quando eu faço, e eu estou falando das hipóteses lícitas na pré-campanha, eu também faço com finalidade eleitoral. E aí, uma forma possível de controle está no artigo 30A da Lei Eleitoral, e aí a ideia não é minha, é do professor Rodrigo Lopes Ilho, que diz o seguinte, 30A é o dispositivo que fala da captação e gasto ilícito de campanha, de recursos, e gasto ilícito de recursos em matéria eleitoral. E o parágrafo 2º diz o seguinte, comprovados captação ou gastos ilícitos de recurso, para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado se houver sido outorgado. Para fins eleitorais não abrange apenas aquilo que é gasto no período estrito da disputa eleitoral, mas todo tipo de gasto que é feito com essa finalidade eleitoral. A dizer, se, por exemplo, uma proibição absoluta que emerge hoje do regime jurídico do direito eleitoral brasileiro, pessoa jurídica não pode contribuir nem em campanha e nem fora da campanha. Se você patrocina algo de pré-campanha com recurso de pessoa jurídica, você já incide na hipótese do parágrafo 2º do artigo 30A. Eu tenho orientado meus clientes, pessoa jurídica e direito e disputa eleitoral e política é água e vinho, cruz e demônio, não pode se misturar, senão dá problema. E os outros aspectos, aí respondendo à questão do colega, pode haver propulsionamento de link patrocinado na pré-campanha? Sem dúvida nenhuma que pode. Seja porque o 57C o permitiu, seja porque não pode ser aplicada, por analogia de legislata, as proibições da propaganda eleitoral ou a promoção pessoal. A propaganda eleitoral não permite outdoor, promoção pessoal é possível. A propaganda eleitoral, durante o período de propaganda eleitoral, eu não posso, por exemplo, fazer uso de adesivo fora daqueles limites. No período da pré-campanha, eu não vejo nenhum problema.
mas sempre se tendo cautela em relação ao abuso. Na minha opinião, portanto, e para consolidar a pergunta, é possível sim, mas os excessos têm que ser tratados como exceções e ser processados pela forma do abuso e não necessariamente como propaganda eleitoral extemporânea. A chave está em se distinguir propaganda eleitoral de gasto com finalidade eleitoral. Uma outra pergunta aqui. Eu vou direto, ela contextualiza, mas eu vou direto para a pergunta. A pessoa falar que é pré-candidata a cargo X e trabalhar com ações sociais, dando publicidade a isso, não seria uma propaganda antecipada? De modo algum. Vamos para um bate-bola rápido aqui. E digo por quê. Faz parte do debate político, e isso é absolutamente normal, que quem queira ser pré-candidato, quem queira disputar, quem queira se posicionar, possa justamente promover aquilo que tem de melhor. Eu quero ser candidato a alguma coisa. É propaganda eleitoral antecipada eu, por exemplo, participar do evento como esse e defender as minhas posturas, a minha visão jurídica, etc.? Não. Se eu disser, inclusive, eu vou levar essa mensagem, eu ainda imagino ser candidato, eu vou levar essa mensagem para o Congresso Nacional, eu vou defender maior liberdade de expressão. Isso é pré-campanha? Jamais. Para ser pré-campanha, e, portanto, eu sou candidato a deputado federal, meu nome é Guilherme Gonçalves, vou sair pelo partido tal e conto com o apoio de vocês, votem em mim. Ou quero, venham junto. Fora dessa hipótese, se eu circunstanciar os fatos pelos quais eu quero interferir no debate político, eu não consigo compreender que isso possa ser reprimido como propaganda extemporânea. Lembrando sempre, abuso é abuso. Abuso, o direito eleitoral tem vários instrumentos para reprimir isso. Vamos ver aqui. Sim. Do senhor Paulo. Isso é interessante. Com a nova legislação eleitoral, essa é a última, você já respondeu. Com a nova legislação eleitoral que liberou a propaganda via compartilhamento pago nas redes sociais, como ficará uma publicação feita no exterior ou em outro município para promover uma postagem de um candidato? Não há... Todo mundo sabe que a internet ela é não territorial. Ela pode ser feita de qualquer lugar. O que a legislação eleitoral, a propaganda eleitoral permite é a postagem patrocinada. É aquele propulsionamento do Facebook, das outras mídias sociais, das outras redes sociais. Não importa